Muito bem. Eu vi que tem novos que já entraram aqui também, né? E a gente gostaria de reforçar, né, as boas-vindas para todos. Eu gostaria de reforçar que vocês são muito importantes para nós. Nós tiramos do nosso tempo, né? Procuramos fazer um esforço extra para trazer uma matéria sempre de qualidade, uma terapia sempre muito boa, para que vocês possam ter um resultado incrível, que é o que eu e a Cris desejamos para vocês, um resultado incrível. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Eu vou começar compartilhando um slide aqui para vocês, que fica mais fácil de fixar. O nosso tema hoje é a síndrome da boazinha ou a síndrome do bonzinho, no caso do homem, né? Quando dizer sim te faz adoecer. É muito interessante esse tema. Por quê? Porque muitas pessoas têm muita dificuldade de falar não ou de deixar claro qual é o seu ponto de vista. E isso, o que vai acontecendo no decorrer do tempo? A pessoa vai ficando doente. E não é só doente mentalmente ou emocionalmente, é doente fisicamente também. Por isso é importante a gente dar atenção a esse fator. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes aconteceu com você? Você disse sim, mas lá no fundo você não queria fazer. Quantas vezes você se anulou tentando ser aceita ou aceito, amada ou reconhecida? Quantas vezes ficamos com medo de falar não e a pessoa deixar de gostar da gente? Como se o sempre falar sim fosse a fórmula mágica do amor. Já ouviu falar na síndrome da boazinha? Alguma de vocês já ouviu falar sobre a síndrome da boazinha? Muito bem. Algumas aqui eu vejo que sim. O que que é síndrome da boazinha? A síndrome da boazinha é quando a mulher ou o homem coloca o outro no centro e esquece de si mesmo. É como, por exemplo, se o outro fosse muito mais importante do que a própria pessoa. E quando a gente fala o outro, a gente não está se referindo ao marido só, ou ao namorado, ou ao noivo, ou até amigos e familiares. É tudo, é no geral. É todas as pessoas com quem nos relacionamos. Será que nós temos facilidade de colocar o nosso ponto de vista? Eu não quero fazer isso, por isso, por isso, por isso. Não quer dizer que a gente precisa ser rude com as pessoas, né? E sempre falar, não, não quero e pronto. Não. A gente pode, com amor, explicar que não queremos, ou que não vamos fazer aquilo que a pessoa está querendo que façamos. Então, hoje, nós vamos entender de onde vem esse comportamento de falar sim para tudo, de não ter voz, de se anular. O que esse comportamento causa emocionalmente e, principalmente, como começar a se libertar desse papel que parece bonito. Ai, que pessoa boazinha, aquela pessoa é maravilhosa, é tão boa. Nós vamos entender, inclusive, que diferença tem entre ser boa e boazinha. E, principalmente, nós vamos começar a nos libertar desse papel. Ele parece bonito, mas ele rouba a nossa energia, a nossa autoestima e até, pasmem, a nossa identidade. No final, você não sabe nem quem você é.
porque você só cede à vontade do outro, do amigo, do familiar, não é assim? Olha que frase para vocês refletirem. Opa, peraí. Olha que frase incrível. É como se você passasse a vida distribuindo oxigênio para todo mundo. Olha aqui seu oxigênio, filho. Olha aqui, marido. Olha aqui, pai, mãe, irmão, vizinho, amigo. Mas esquecesse de colocar a sua máscara de oxigênio. Até que um dia falta, sabe o quê? O ar para você. A pessoa se sente sufocada. Bem, vamos entender um pouquinho sobre a síndrome da boazinha. Essa foto, ela mostra muito. Essa síndrome da boazinha é um padrão emocional de quem vive buscando aprovação. A pessoa fala sim, ela faz tudo o que o outro quer. Mas olha aqui como ela tá. Olha essa imagem. Ela está esquecendo de si mesma. Ela está se anulando. E ela faz as coisas. Aqui nessa imagem mostra a pessoa chorando, né? O homem ou a mulher. Só que às vezes esse choro aí, olha, a pessoa engole. Uma fachada bonita de sorriso, mas lá dentro a lágrima está escorrendo. Então vamos pensar nisso. Essa síndrome, ela está ligada à necessidade de ser amada, ao medo da rejeição, ao medo do conflito. A pessoa acredita que só será aceita se ela for perfeita. Quem aqui é perfeito, levanta a mão. Não tem. Então a pessoa, ela se considera sempre em falta. Ela sempre tem que fazer algo mais para ser aceita. Chegar o mais perto possível da perfeição. Bem, a pessoa ela sente que ela tem que ser prestativa o tempo todo, estar sempre disponível o tempo todo. Você conhece pessoas assim? Eu conheço, e várias. Pessoas assim são sugadas pela família, são sugadas pelos amigos, são sugados por todos, porque é uma pessoa que não sabe dizer não. Ah, e você pode ir comigo lá na cidade? Ah, sim. Ah, você pode me levar no médico? Vou. Ah, você pode isso? Posso. E eu? Quem pensa em mim? É uma pergunta bem interessante para se fazer. Ser boa é saudável. Ser boa é saudável. Ser boazinha é adoecedor. Percebe que tem uma diferença? A pessoa pode ser boa, pode ser uma pessoa prestativa, ela pode ser uma pessoa amável, mas ser boazinha é a pessoa que não tem vontade própria. Aí ela adoece. A mulher ou o homem bom ou boa tem limites. Olha, eu posso sim te ajudar, mas até aqui. Coloque limites. A boazinha tem culpa até quando tem, até quando ela pensa em si. Por exemplo, a pessoa boazinha, ela se doa tanto que se ela tirar um tempo para ela descansar, ela se sente mal. Ela está exausta, mas se ela tirar um tempo para ela não fazer nada, ela se sente mal, como se ela estivesse devendo algo para alguém. Qual que é a raiz? Vamos entender lá então, a raiz da síndrome da boazinha. Percebe aqui que tem uma criança? É isso mesmo. Começa lá na infância.
A raiz da síndrome da boazinha vem lá da infância. A menina ou o menino percebe que quando ele ou ela agrada, é elogiada. Quando desobedece ou impõe limites, ó, isso eu não quero fazer, é punida, criticada, rejeitada. Então ela cria uma crença assim: para ser amada, eu preciso ser boazinha ou bonzinho. Frases que nós ouvimos ou que alguns ouviram na infância podem plantar sem querer na mente da criança a síndrome da boazinha. Eu vou falar algumas frases aqui e pensa lá em você na sua infância. Seja boazinha, não responda assim. Menina educada não reclama. Engole o choro. Você tem que entender o lado do outro. Ajuda fulano, você é tão boazinha. Não faz isso, vai magoar a sua mãe. Não deixe ninguém triste por sua causa. Fica quieta, não fale essas coisas. Não me incomode. Faz isso que a mamãe vai ficar feliz. Você tem que ser forte. Não pode desobedecer, é feio. Não pense só em você. Gente, muitas dessas frases aqui, os nossos pais falaram para a gente. Mas o que que tem de diferenças? Algumas delas aqui são educativas. Mas o que que é que moldam na cabeça da criança e faz ela entender como ela tem que ser boazinha sempre, ela tem que ceder, ela tem que ser sempre sim. É o contexto. Como que essas frases foram faladas? Será que elas foram ditas sem uma explicação lógica? Olha, meu filho, se você fizer isso, 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 não vai ser bom por isso, por aquilo, por outro. Outra coisa, passa a ideia para a criança de que tudo que ela faz é errado. Tudo que ela faz é errado, porque não existiu, além da correção, um acolhimento. Gente, não existe fórmula mágica, não existe uma receita de bolo para criar filho. Então, todos nós, eu sou mãe, a Cris é mãe, a maioria aqui é mãe, todos erramos. Faz parte da imperfeição. Então, aqui a gente não está para culpar nenhuma mãe, nenhum pai, não. Eles repetiram padrões de comportamento que eles vivenciaram na infância deles. Portanto, não existe culpado. Só que existe o problema para ser corrigido. Por isso, a gente tem que ver como pode resolver isso. Aí vem a ideia. Quando a criança recebe esse tipo de frase, sem um acolhimento e sem um porquê, uma explicação, a criança ela entende que para ela receber amor e ser aceita, ela precisa ser obediente e ter uma obediência cega. Obediência cega é aquela obediência que a pessoa não entende por quê, mas ela está obedecendo. Ela nem sabe se é bom ou ruim para ela, mas ela vai obedecer. Ela precisa de doar sempre, sempre tem que doar. E ela tem que se manter em silêncio, ela não pode ter voz, ela não pode ter opinião. É isso que instala lá na mente da criança quando ela ouve frases como essas, sem uma explicação lógica e sem um acolhimento adequado. A maioria de nós não tivemos. Eu atendo muita gente, a Cris atende muita gente, e a gente percebe no nosso atendimento que muitas, ou quase 100% dos nossos pacientes passaram por situações assim e não tiveram acolhimento e não tiveram explicação. Nós mesmos, eu, a Cris, quase todo mundo. Porque, como eu disse, não existe uma receita. Não existe lá o que você deve falar, o que não deve, e existe uma repetição de padrões que os nossos pais
eles seguem e futuramente a gente acaba seguindo e assim vai por em diante. A menos que se faça uma terapia e se rompa esse padrão, que nós vamos aprender como nos comportar. Agora vamos entender então sobre o que mais está envolvido nessas feridas emocionais. Vamos lá entender isso. Então, nós sabemos que as feridas emocionais geram muita dor. A expressão dessa figura aqui, dessa moça, mostra pra gente, né? Às vezes a pessoa chega num desespero de não saber como agir. Quais são essas feridas? Primeiro, a ferida da rejeição. O medo de não ser amada ou de contrariar alguém faz com que a pessoa seja boazinha o tempo todo. Só fale sim. A ferida do abandono. O medo de ser deixada se ela disser não. Deixada por amigos, por parentes, por marido, por familiares, por namorado, seja por quem for. A ferida da humilhação. A pessoa tem medo de expor a opinião dela, de falar um não e simplesmente ser vista como uma pessoa má ou uma pessoa egoísta. Outra ferida da injustiça. Ela busca perfeição para não ser criticada. Qual é a maior chance? Se ela falar sim, ela vai ser rejeitada, humilhada, abandonada ou injustiçada? Na mente dela, não. Mas se ela falar não, tem muito mais chance disso acontecer. Esse é o padrão de pensamento da pessoa que está sofrendo com essa síndrome da boazinha. Como que a pessoa reage na vida adulta? Essa criança ferida, ela continua agindo de acordo com as crenças que foram criadas na infância. Isso continua a atuar na vida dela até eliminar essa crença com a terapia. Então, o que acontece? Como que o adulto age? Veja se tem isso em você. A pessoa se esforça para ser aceita. Mas não é se esforça, não. Se esforça. É se esforça além da conta. Até a exaustão. Para ser aceita. E vive exausta. É a consequência. Ela ajuda todo mundo. Parece que ela tem milhares de amigos, porque ela só fala sim. Só que ela se sente sozinha. Ela sorri, mas por dentro ela não está só chorando, ela está gritando. Eu gostaria que vocês refletissem. Quantas vezes vocês já ajudaram alguém e a pessoa nem falou obrigado? Quantas vezes? Não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram muitas. Quantas vezes você deu o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia e no fundo você esperava que o outro te visse, te valorizasse, te amasse, mas isso não aconteceu. Parece que a pessoa pensa que você não fez mais que a obrigação. Bem, vamos ver as consequências disso na nossa vida. Peraí. Quais são as consequências? Vamos lá entender isso. As consequências. Existe um custo emocional e físico para manter o padrão boazinha. Existe um custo muito alto. Qual é esse custo? Primeiro, exaustão emocional. A boazinha se desgasta tanto tentando ser tudo para todos
e esquece de ser algo para si. Segundo, ansiedade e irritação reprimida. A boazinha parece calma por fora, mas por dentro vive em tensão e muito ansiosa por aprovação e irritada por se anular. Ela faz tanto pelo outro, não faz nada por si. E isso gera mais dois problemas emocionais: culpa, porque ela se culpa por não se cuidar, e ela não se perdoa. Bem, que mais que acontece? Terceiro, baixa autoestima. A boazinha não se sente suficiente por ser quem é, apenas por aquilo que ela entrega. Interessante, né? Viu quantos problemas? Bem, quarto, relações desequilibradas, onde sempre você dá muito mais do que você recebe. Por medo de perder o vínculo, a boazinha aceita migalhas emocionais. Sabe, você faz, a pessoa não reconhece, mas se ela te dá um sorriso, parece que você já está muito feliz. Se contenta com migalhas. Acredita que precisa se esforçar para ser amada e acaba se sobrecarregando. Aí vem o outro problema sério. Até agora nós vimos problemas no emocional, mas também a boazinha demais, ela somatiza no corpo. Dores, insônia, cansaço constante. A síndrome da boazinha não afeta só as emoções. O corpo grita o que a boca cala. Olha que frase. O corpo grita o que a boca cala. Sintomas como cansaço crônico, insônia, dores musculares, enxaquecas, problemas digestivos são comuns em quem se anula para ser a boazinha. Olha que frase de impacto para vocês gravarem bem. Ser boazinha demais é uma forma de autotraição disfarçada de amor. Vou repetir para vocês. Ser boazinha demais é uma forma de autotraição disfarçada de amor. Pensem nela, uma frase para vocês refletirem. Bem, quais são as soluções emocionais e práticas, então? Primeiro, reconheça o padrão. O que é isso? Eu sou. Tudo isso que eu estou vendo aqui, será que eu sou assim? Reconhecer o seu padrão. Esse é o primeiro passo. Perceba quando você está agindo por medo e não por amor. Que é esse medo? O que nós já vimos: medo de perder a pessoa, de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser humilhado, de ficar sozinha. Será que eu sempre preciso fazer algo pelo outro para ele me amar? Ele não pode me amar espontaneamente pelo que eu sou? Eis a questão. Segundo, aprenda a dizer não. Segundo passo, aprenda a dizer não. O não é o maior ato de amor próprio que existe. O não é um ato de amor próprio. Terceiro, trabalhe o medo da rejeição. Quem te ama de verdade não vai te abandonar se você colocar um limite. Quarto ponto, reencontre sua criança interior. Sabe aquela criança lá que recebeu todas aquelas pancadas na infância, que viraram os traumas? Pois é, o amor saudável começa dentro. Essa criança somos nós, ela está aqui com a gente.
Esses traumas estão aqui, ó, no nosso inconsciente. Essa criança nada mais é que o nosso inconsciente traumatizado. Então, olha só, o que que é esse ponto muito importante? Olhe para você mesma. Olhe para essa criança que você foi e diga para você mesma: você não precisa mais agradar para ser amada. Você pode ser amada pelo que você é, pela pessoa que você é. 5. Quinto passo: equilíbrio emocional. O amor saudável começa dentro de você. Quando você se escolhe, você ensina o outro a te escolher também. Quando você se escolhe, você ensina o outro a te escolher também. Muito interessante. Imagine um jardim. Pense lá num jardim. Quando você cuida apenas das flores do jardim dos outros, o seu jardim seca. Mas quando você rega o seu, ele floresce. E o perfume naturalmente inspira tudo que está ao redor. Pense nisso. Então, olha só. Você não precisa ser perfeita, nem estar disponível o tempo todo. Você só precisa ser verdadeira ou verdadeiro. Ser boa é servir com amor. Ser boazinha é servir com medo, medo de perder algo. E hoje aqui o convite é para você sair da culpa e entrar no amor, o amor que começa por você. Para finalizar, eu gostaria de falar com vocês sobre o farol. Eu não sei se vocês já viram pessoalmente, mas com certeza por imagem ou pela televisão já viram, né? O farol ele ilumina o mar, que ele ajuda os barcos vindo, batendo nas rochas, né? Então ele ilumina. Então, feche os olhos, respire bem fundo e escute o que eu vou ler para vocês. E pense em vocês, cada um de vocês. Um farol passa a noite inteira iluminando o mar para guiar os navios. Mas ele só consegue brilhar porque está ligado à sua própria energia. Se tentar iluminar tudo e todos sem cuidar da sua base, a sua luz apaga e o mar volta a ficar escuro. A boazinha é como esse farol, quer guiar, proteger, ajudar, mas se esquece de se manter acesa. Cuidar de si é o que mantém a luz acesa. E só assim ela continua sendo luz, sem se apagar no processo. Eu vou pedir para vocês agora abrir os olhos e pegar o caderninho de vocês e completar a frase. Eu vou falar a frase para vocês anotarem e cada uma de vocês vai completar essa frase e vai ler essa frase todos os dias. A frase é a seguinte: hoje eu percebo que para manter minha luz acesa, eu preciso. Eu vou repetir. Hoje eu percebo que para manter a minha luz acesa, eu preciso, e vocês vão completar essa frase. O que você precisa para manter a sua luz acesa? Como você pode iluminar a vida de alguém com a sua luz apagada? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje. E agora eu vou passar para a Cris e ela vai trabalhar com vocês com exercícios terapêuticos, tá bom? É com você, Cris. Obrigada, Lu. Amei.
Amei a explicação. Que palestra maravilhosa. Foi bem esclarecedor, né? Para saber o que que é essa a síndrome da pessoa boazinha. Gente, antes de começar o exercício da terapia, eu quero explicar brevemente para quem está vindo aqui. A gente tem muita gente nova mesmo. E eu queria explicar bem rapidinho para vocês o que que é, como que funciona a técnica que a gente usa, tá? Então, a terapia que nós usamos aqui no grupo é a EFT. Essa sigla significa Técnica de Liberação Emocional. E ela é ótima para trabalhar assim em grupo, porque vocês que estão aqui não vão precisar se expor, não vai precisar falar nada se vocês não quiserem. Vocês só vão precisar de uma coisa: o máximo da concentração de vocês e a atenção de vocês, o foco durante o exercício, tá? A terapia EFT, ela é muitas vezes conhecida como acupuntura emocional sem agulhas, porque nós estimulamos pontos de acupuntura. Esses pontos, eles são terminais por onde passa um fluxo de energia. Na EFT, as emoções negativas são um sinal de que esse fluxo tá bloqueado. E quando nós estimulamos esses pontos, esse bloqueio é liberado, liberando também as emoções. Como na FT nós não usamos agulhas, nós vamos estimular esses pontos dando toques. Toques com a ponta dos dedos. Nós vamos tocar nos pontos que eu vou ensinar para vocês. E ao mesmo tempo que a gente está tocando nos pontos, nós vamos falar sobre os nossos sentimentos. Os sentimentos negativos que a gente guarda, aqueles sentimentos mais profundos. Talvez no início vocês achem estranho a gente falar frases negativas. Porém, são elas que estão guardadas dentro da gente, né? Elas que estão aqui dentro fazendo mal. Então, quando nós falamos sobre esses sentimentos negativos, tocando nos pontos, nós estamos colocando para fora tudo que está guardado. E quando a gente coloca para fora, a gente abre espaço para o positivo entrar. E vocês vão perceber isso durante a terapia. Vocês vão começar falando frases negativas que de início vão fazer todo sentido para vocês, mas depois essas frases vão perdendo a força. E vocês vão sentir que elas já não fazem mais tanto sentido como no início. É assim que a FT faz a liberação emocional. Vai liberar o negativo para poder deixar entrar o positivo, tá? Pode acontecer durante a terapia algumas reações. Bocejar, arrotar, sentir tontura, sentir dor em alguma parte do corpo, pode sentir vontade de rir ou pode sentir vontade de chorar. Todas essas reações são normais, tá? E são esperadas. Qualquer reação significa que vocês estão liberando as emoções. Então, fiquem tranquilos que é normal e é esperado, tá? Essas reações. Então, agora eu vou mostrar para vocês onde ficam os pontos, tá? Que vocês vão estimular. Vamos lá? Então, podem acompanhar comigo para vocês já ir memorizando onde fica, tá? Primeiro é o ponto do karatê. A gente chama karatê porque é esse ponto aqui da mão, tá? Para baixo do mindinho, essa parte mais gordinha. A gente toca assim. Esse é o ponto do karatê, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente usa falando uma frase de aceitação, aquela frase que a gente diz realmente o que a gente está sentindo, aceitando o que a gente sente. Outro ponto, topo da cabeça, bem aqui, bem no topo mesmo, aqui em cima, na moleira. O outro ponto, entre as sobrancelhas, entre uma sobrancelha e outra, bem aqui no meinho, não é na testa, tá, gente? É aqui do lado, aqui, ó, bem aqui no meinho, perto do olho, entre as sobrancelhas mesmo. Outro ponto é o canto do olho, aqui no ladinho. Pode usar os dois, as duas mãos, tocando nos dois cantos. Outro ponto embaixo do olho.
Aqui perto dessa parte mais molinha, só que aqui, ó, no ossinho, tá? Embaixo do olho. Entre nariz e boca. Bem aqui no meio, entre o nariz e a boca. Entre boca e queixo. Abaixo do osso da clavícula. Acha aí o ossinho da clavícula. Isso. Vocês vão tocar dos dois lados, perto do osso da clavícula. Um pouquinho para baixo, bem assim, perto do osso da clavícula. E o último ponto, abaixo da axila. Não é embaixo da axila, não é embaixo do braço. É uns 4 dedos para baixo. Vocês vão apalpar assim, vocês vão achar um pontinho um pouquinho mais dolorido. Se vocês apalpassem com os dedos, vocês vão encontrar. É exatamente assim. Para as mulheres, fica mais ou menos na linha do sutiã, tá? Então, uns 4 dedos para baixo da axila. Quando vocês forem falar as frases, se puder, procurem falar em voz alta, para que vocês possam escutar a voz de vocês falando. Isso faz ter um resultado mais profundo. Pode ficar tranquila, porque o microfone de vocês vai estar fechado, tá? E vocês vão poder ficar à vontade para falar. Se por acaso vocês estiverem num ambiente que não convém vocês falar em voz alta, pode ser em pensamento também, tá? Mas se não tiver nada impedindo, vocês puderem falar em voz alta, é melhor. Se vocês tiverem muito brinco, muita pulseira, muito metal, muito anel, procurem tirar um pouco, tá? Porque muitos metais podem atrapalhar também o resultado. E como a Luciane disse, esse é um tema que tem raízes profundas, né? A necessidade de sempre agradar, evitar conflitos a todo custo, não conseguir impor limites, é um sentimento e uma atitude que foi aprendida ao longo da vida. Não é do dia para a noite que a gente passou a ser assim. E hoje vocês vão poder deixar esses sentimentos fluir para fora e liberar sentimentos que se tornam um peso na vida de vocês. Então, nós vamos começar agora a terapia com uma respiração bem profunda e lenta. Então, eu quero que vocês relaxem agora o corpo. Se tiver com o corpo tenso, relaxa os ombros, solta o corpo e vamos puxar o ar. Puxa o ar pelo nariz e depois solta pela boca bem devagar. Puxa o ar de novo, solta. Mais uma vez, puxa o ar, solta. Podem ficar com os olhos fechados e eu vou convidar vocês a fazer uma visualização agora. Deixa a sua mente te levar para uma ocasião em que vocês concordaram com algo que vocês, na verdade, não queriam, mas vocês não conseguiram dizer não. E isso gerou um grande peso para vocês. Deixa sua mente te levar para alguma situação em que, por medo de gerar conflito, vocês concordaram, mas lá no fundo isso gerou raiva, medo, peso, mágoa. Mas mesmo assim, vocês resolveram passar por cima dos seus sentimentos para dizer sim, para agradar a outra pessoa. Eu quero que vocês façam como se fosse um filme na mente de vocês e vejam isso acontecendo novamente. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa visualização.
Quem já terminou pode abrir os olhos. E agora tente avaliar o quanto foi desconfortável essa situação para vocês. Quanto foi ruim para vocês verem essa situação, passar mentalmente por essa situação de novo. Veja se vocês conseguem dar uma nota para mim. Avalie de 0 a 10 o quanto foi ruim. 0, sem desconforto nenhum. E 10 foi muito ruim, muito desconfortável. Isso, podem colocar no chat, ou se quiserem abrir o áudio para falar também pode. Eu só quero saber de vocês mais ou menos quanto foi ruim para vocês. Deixa eu abrir o chat aqui para dar uma olhadinha. Tem gente falando. 10, 10, 10, 7, 6, 10, 5, 10, 10. São situações. Olha, você sentiu mal, Elaine. 8. Pode ser uma situação que você já viveu ou está vivendo, viu? Perguntaram aqui. 7, 10. Deu até enjoo. 10, 8. 10 e um nó na garganta. Olha, então vocês vê como isso mexe com vocês, mesmo sendo uma coisa que já passou, né? Então agora nós vamos começar a terapia para liberar, tá? Para liberar essa sensação, liberar esse sentimento. Então vamos lá. Vocês vão repetir comigo, tá? Eu vou repetir, eu vou falar devagar e vocês vão repetindo, se possível, em voz alta. Só tomar uma aguinha, peraí. Então a gente vai começar aqui no ponto do karatê. Toquem aqui, ó. Os toques não são tão fraquinhos, tá? Porque a gente tá estimulando e também não é aquele toque muito forte a ponto de doer, tá? Mas é um toque que vai estimular, para a gente conseguir estimular o ponto. Então, aqui, ó, no ponto do karatê. Mesmo que eu tenha tanta dificuldade em dizer não, vai repetindo, e dificuldades de colocar limites, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundamente e completamente. Continua nesse ponto. Mesmo que eu tenha medo de decepcionar as pessoas, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente. Apesar de ter muito medo de desagradar e me sentir culpada por dizer não, eu me amo, me aceito e me respeito profundamente, completamente. Vamos começar agora aqui, ó, no topo da cabeça. Essa dificuldade que eu tenho em dizer não. Essa dificuldade que eu tenho em dizer não. Entre a sobrancelha, esse medo de gerar conflitos. Esse medo que eu tenho de gerar conflitos. Lateral dos olhos, essa sensação de que eu preciso ser sempre boa com todos. Essa sensação de que eu preciso ser sempre bom ou boa com todos. Embaixo dos olhos, é como se dizer não fosse algo errado. É como se, quando eu digo não, eu estou fazendo algo errado, algo mal. Entre nariz e boca. Eu me sinto culpado
Quando eu priorizo as minhas vontades. Eu sinto culpa quando eu priorizo as minhas vontades. Queixo, eu tenho medo de parecer egoísta. Eu tenho medo de parecer ser egoísta. Clavícula, tenho medo de perder o amor e a aprovação das pessoas. Eu tenho medo de perder o amor e a aprovação das pessoas. Embaixo do braço, tudo isso me faz ultrapassar os meus próprios limites. Tudo isso me faz ultrapassar os meus próprios limites. Topo da cabeça de novo, mais um ciclo. Mesmo me sentindo cansada e sem forças, ainda assim eu não consigo impor limite. Mesmo me sentindo cansada e sem forças, eu ainda não consigo dizer não. Entre as sobrancelhas. Depois, eu me sinto invadida e desrespeitada. Depois que eu concordo, eu me sinto invadida e desrespeitada. Lateral dos olhos. Eu sinto raiva de mim mesma por sempre ceder. Eu sinto raiva de mim mesma por sempre ceder. Embaixo dos olhos. Eu fui ensinada a ser sempre uma pessoa boazinha. Eu fui ensinada a ser assim, uma pessoa sempre boazinha. Entre nariz e boca, fui ensinada a não contrariar. Fui ensinada a agradar, a evitar conflitos. Queixo, eu não aprendi a colocar limites. Eu não aprendi a colocar limites. Clavícula de novo. Eu acabo me deixando de lado. Eu não tenho tempo para mim. Não sobra tempo para mim. Embaixo do braço, isso me deixa cansada e frustrada. Isso me deixa cansada e frustrada. Respire de novo, respira profundamente. Isso, de novo. Eu quero saber de vocês. Fez sentido essas frases para vocês? Se alguma frase não fizer sentido quando eu estiver falando, vocês falar, não, isso não faz sentido para mim. Eu troca de frase, fala o que vocês estão sentindo, tá? Quem aqui teve alguma reação daquelas que eu falei? Abrir a boca, ficou sonolento. Uhum. Alguém aqui teve vontade de rir, de chorar? Deu tristeza? Uhum. Fez sentido. Coceira nos olhos, olha que interessante, Lucimar. Deu vontade de chorar. Para muita gente aqui deu vontade de chorar, chorou. Uhum. Gente, não segurem as emoções, tá? Olha, até vergonha, algumas pessoas, sono, bocejo, sono e vontade de chorar. Arroto é muito normal, parece que a gente tá liberando, né? E tá mesmo, viu? Não segurem as emoções, tá? O que vocês estiverem sentindo, deixa fluir, deixa sair para fora, tá?
Por isso que a EFT é liberação das emoções. Faz liberar mesmo. Então é tudo muito bem-vindo, tá? Todas essas sensações. Vamos fazer mais um ciclo. Vamos fazer mais um ciclo, tá? Então vamos começar de novo aqui, olha, no ponto do karatê novamente. Vamos lá. Vamos reforçar bem isso, tá? Para liberar bem esse sentimento. Mesmo que eu ainda acredite que eu preciso ser boazinha, que eu preciso ser bonzinho para ser aceito, eu me aceito assim como sou e me abro para começar a pensar um pouco diferente agora. Eu me abro para começar a pensar um pouco diferente agora. Mesmo que eu tenha reprimido minhas necessidades por tanto tempo, mesmo que eu tenha reprimido minhas necessidades por tanto tempo, por medo de magoar os outros, eu escolho liberar isso agora. Mesmo que eu sinta culpa por pensar em mim, eu me permito compreender que isso não é egoísmo, e sim amor próprio. Isso. Vamos lá, topo da cabeça. Eu ainda me sinto culpada quando eu preciso dizer não. Eu ainda me sinto culpada quando eu preciso dizer não. Entre as sobrancelhas, sinto muito medo de magoar as pessoas. Eu sinto muito medo de magoar as pessoas. Lateral dos olhos, eu não consigo negar nada para ninguém. Eu me sinto mal se eu tiver que negar alguma coisa para alguém. Embaixo dos olhos, eu tenho muito medo de desagradar as pessoas. Eu tenho muito medo de desagradar as pessoas. Entre nariz e boca, eu preciso me justificar o tempo todo para conseguir dizer um não. Eu preciso me justificar o tempo todo para conseguir falar não. Entre boca e queixo, tenho medo de causar conflitos. Eu tenho muito medo de causar conflitos. Clavícula, eu preciso ser forte para aguentar tudo. Eu preciso ser forte para aguentar tudo. Embaixo do braço, eu me sinto responsável pelo bem-estar dos outros. Eu me sinto responsável pelo bem-estar dos outros. Topo da cabeça de novo. Eu aprendi desde cedo a ceder sempre para não causar problemas. Eu aprendi desde cedo a ceder sempre para não causar problemas. Entre a sobrancelha, eu aprendi a ser assim para ser aceita e amada, para ser aceito e amado. Lateral dos olhos. Se eu pensar em mim, eu vou estar sendo insensível e egoísta. Se eu pensar em mim, eu vou estar sendo sensível e egoísta. Embaixo dos olhos. Essas crenças me limitaram por tanto tempo. Tudo isso que eu acredito me limitaram e me fizeram dor e sofrimento por tanto tempo.
entre nariz e boca. Mas agora eu escolho liberar essas crenças. Mas agora eu escolho liberar essas crenças. Queixo, eu posso dizer sim quando posso e quando quero. Eu posso dizer sim quando posso e quando quero. Clavícula. E eu posso também dizer não quando for necessário. E eu posso também dizer não quando for necessário. Embaixo do braço, eu posso colocar limites e ainda assim ser uma boa pessoa. Eu posso colocar limites e ainda assim ser uma boa pessoa. Respira de novo, puxa o ar pelo nariz, solta devagar pela boca. De novo, puxa o ar, solta. Quem aqui está se sentindo melhor, se sentindo mais leve? Aquele número que vocês deram lá, 10, 10, 8, 7. Como que tá agora a sensação? Pode colocar no chat. Como que tá a sensação agora, depois dessas duas rodadas de EFT? Mais leve, mais leve. Coloca aqui para mim se caiu a nota de vocês. Parece que caiu, tem algumas aqui que tá bem mais baixo. Ó, tá 4, 2, puxa, 6, mais leve, nota 5. Estou leve, puxa vida. Algumas pessoas caiu bastante, bem mais tranquila. Uhum. Mais leve, de 10 caiu para 8, para 4. Muito bom, gente. Tá funcionando, né? Caiu para 6. Muito bom. Agora, nós vamos para a raiz, onde tudo começou. Então, eu vou convidar vocês a fazer de novo mais um pouco da respiração. Se quiserem fechar os olhos, eu convido vocês a fazer de novo uma visualização. Então, feche os olhos, respirem profundamente de novo. Isso. Se concentrem só em vocês agora, tá? Esquece tudo que tiver se passando do lado de fora. Só concentre na respiração. E agora, se imagine voltando no tempo. Faz uma viagem através do tempo até um momento em que você era uma criança. Não importa a idade. Você era só uma criança. Veja essa criança em algum momento da sua vida, tentando ser boazinha, querendo agradar, querendo que todos gostem de você. Talvez essa criança esteja vendo tantos conflitos em sua volta que ela não quer se tornar mais um problema para os seus pais. Talvez ela tenha sido tão humilhada, comparada ou criticada, que ela aprendeu que agora ela precisa ser muito boa para ser amada. Ela precisa ser perfeita para ser aceita. Ela precisa fazer tudo certinho, ser muito boa para poder ser elogiada.
Veja o peso que a sua criança está carregando. Essa responsabilidade de agradar a todos é muito pesada para ela. Então agora você vai se aproximar dessa criança. Visualize isso. Você se aproximando da sua criança com amor. Olhe nos olhinhos dessa criança e diga assim: olha, eu vejo você, minha querida criança. Você não precisa mais carregar todo esse peso. Você não é responsável pela felicidade de ninguém, apenas pela sua felicidade. Você não precisa mais agradar ninguém para ser aceita e amada. Querida criança, quando não quiser fazer algo, apenas diga que não quer. Suas necessidades também são importantes. Não precisa se preocupar em ser perfeita. Eu amo você como você é. Seus limites também precisam ser respeitados. Você tem o direito de discordar, de querer ou não querer. Você é livre para ser quem você é, sem culpa. E a partir de agora, eu vou cuidar de você. Eu te amo e te respeito, minha pequena criança. Dê um forte abraço agora na sua criança e sinta que o coraçãozinho dela está mais calmo. Sinta o alívio dela ao perceber que ela pode ser verdadeira, ela pode ser quem ela é. Fique nesse abraço por uns instantes e sinta a leveza de poder dizer não com amor e continuar sendo amada. Respira profundamente e traz essa sensação de liberdade e de amor próprio para o seu coração agora. Continua trazendo todas essas palavras que você falou para sua criança. Reafirme para você mesma. Você é essa criança. Pode respirar profundamente. E quem quiser pode abrir os olhos. Como vocês estão? Respira. Quem tiver água do lado, toma um pouco de água. Vocês estão bem? Como vocês estão? Como vocês ficaram com a criança? Conseguiram ver a sua criança? Muitos se emocionaram, né? Uhum, mais leve. Alguém aqui conseguiu ver como que a criança estava? Quem quer falar comigo se conseguiu ver como a criança estava? Não? Mais leve. Patrícia. Criança perdida, um pouco culpada, triste.
Uhum. Tava sofrendo que quer ser aceita. Uhum. Esse encontro com essa criança a gente faz toda semana, tá? E cada vez que a gente faz aqui nesse grupo o encontro com a criança é uma cura mesmo. Significa uma cura mesmo. Vocês vão ver a diferença em vocês depois, quando vocês saírem daqui, tá? Eu quero agora só falar mais algumas frases, quero que vocês repitam comigo, que é reprogramando novas verdades. Reprogramando novas verdades. Então, vamos tocar nos pontos, falando frases positivas agora, para fechar, com chave de ouro, tá bom? Então vamos lá, topo da cabeça. Eu posso ser amorosa com os outros sem me anular. Eu posso ser amorosa com os outros sem me anular. Entre as sobrancelhas. Eu posso cuidar dos outros sem me esquecer. Eu posso cuidar dos outros sem esquecer de mim. Lado do olho. Eu me permito colocar limites com leveza. Não vai mais ser um peso para mim. Eu me permito colocar limites com leveza. Embaixo dos olhos, eu me permito me sentir segura sendo verdadeira. Eu me permito me sentir segura sendo quem eu sou. Entre nariz e boca, dizendo sim quando eu realmente quero e dizendo não quando necessário. Queixo, eu escolho me libertar da culpa. Eu não quero mais me sentir culpada quando eu disser não. Clavícula, eu escolho liberar esse medo de desagradar. Eu escolho liberar esse medo de desagradar. Embaixo do braço, eu mereço ser feliz e viver com mais leveza. Eu posso começar agora a priorizar as minhas necessidades. Eu mereço ser feliz e viver com mais leveza. Pronto. Vamos respirar mais um pouquinho. Essa respiração é bom a gente fazer desde o começo até o final. Por isso que eu tô pedindo para vocês de novo, tá? Puxa o ar, solta. Agora eu vou abrir espaço para vocês, se quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, me dizer como vocês estão. Pode conversar agora comigo e com a Lu, tá? Que essa foi a nossa terapia de hoje. Quer falar alguma coisa? Só ergue a mãozinha e abre o som. Abrir o áudio. Ah, quem tá falando? Deixa eu ver. Na casa da família. Ai, isso, chega mais perto então, para mim escutar você, que não tá dando para escutar. Pode falar. Meu nome é Liliane, é da família Cardias. Uhum, Eu já faço a terapia com a irmã Sandra e com certeza essa questão de a gente encontrar a menina, né, a nossa criança também realmente faz muito bem. Uhum. Toda vez que ocorre esse encontro, chega, posso dizer realmente que emociona, porque fica realmente um sentimento, algo preso. E não vou mentir, eu ainda estou, tenho ainda esse sentimento de culpa, mas eu estou bem melhor do que estava. uhum.
como falou, né? E recentemente não, foi agora, foi sábado, né? Não, foi domingo. A irmã que já também já sofre de borderline, tem os problemas de depressão dela também. E simplesmente ela, eu preciso ir para tua casa, eu preciso de ajuda. Preciso ir, bora tomar um café pra... E eu já tinha assim, eu queria ficar comigo. Eu queria ter os meus planos. Mas para tentar ajudar, eu quero ajudar, acabo sempre cedendo. Então, realmente, isso é um pesadelo. Para quem tem isso, isso é um pesadelo. Uhum. Então, é Lidiane, né? Liliane, Liliane. Isso é como a gente falou no começo. A gente aprendeu a ser assim durante a vida, né? Nós aprendemos a ser assim. Então, não é numa sessão, às vezes de uma horinha agora, que tudo isso vai mudar como um passe de mágica, mas já é o começo. Vocês já vão sentir a diferença. E aí, essa aula que vai ficar gravada, seria bom vocês refazer, tá? Uhum. Quem ainda sente que tá ainda pesado, refaz os exercícios, toca de novo nos pontos falando. Quanto mais fizer, mais leveza vocês vão sentir, tá? Sandra, tá erguendo a mão? Pode falar. posso? Não, tem muito como, não pode não. Não, só agradecendo, porque por causa que tá minha mãe e minha irmã aqui também. E Ah, tá. Não, tá realmente, aberto. o que aconteceria, rotar, sonolência, Aham. todas as coisas realmente acontecem. É incrível, fica tenso, né? Minha mãe tá. Tá todo mundo bem mexido. Obrigada, viu, de coração. Imagina, seja bem-vinda quando quiser voltar, tá bom? Obrigada. Oi, Cris. Oi, Sandra, pode falar. Estou com uma amiga aqui também. Eu convidei Aham. umas amigas para participar, Cris. Eu gostei tanto que sempre estou convidando alguém. Então, isso que eu ia falar. Como vai estar gravada, a gente pode refazer. Eu, dessa vez, teve uma outra ocasião que eu fiz e a minha criança não quis muita conversa, não. Ela não reagiu, né, muito bem. Da segunda vez que eu fiz, é, como estava gravada, eu assisti novamente, refiz o exercício, aí a minha criança estava, estava disposta a me Mais abraçar. receptiva, né? É. Isso, receptiva. A minha amiga aqui do lado, a criança dela estava assim, aceitou o abraço, mas não estava muito receptiva, não, né? Uhum. Então, às vezes é muito gravada, a gente pode fazer de novo. E só queria falar uma coisa para vocês, Luciane e Cris. Aquela da escassez foi incrível. Vocês teriam que repetir de novo, porque não deu para gravar aquele dia. Aquela foi muito, muito boa mesmo, viu, gente? É só isso. Muito obrigada. Ô, Sandra, Imagina. ô, Pode Sandra, falar, da Lu. escassez ficou gravada, ela tá lá no nosso canal. Aí depois, Tá, eu achei tá. que não tinha ficado. Então, depois você, é que assim, a gente deixa disponível no grupo fechado, mas como foi aberto ao público, Ah, eu deixei público lá também no canal. Aí depois a Cris, você tem foi o a contato última. dela, da Sandra? Ah, Tenho. então depois você passa para ela o nosso canal, que ela pode ver lá, tá bom? Tá, pode deixar. Ai, que ótimo, foi excelente, foi maravilhosa. Muito obrigada, hein, Luciane e Cris. Imagina, por nada, querida. Prazer para nós. A Lu, quer falar, Lu? Tem como vocês passar o endereço do canal? Acho que muitos que estão aqui não conhecem do canal de Sim. vocês. É o Grupo Equilíbrio. É só O vocês canal é no procurarem lá, YouTube? Grupo Equilíbrio. É Grupo No YouTube. Terapêutico Equilíbrio, Tá. tá bom? Tá joia. Muito bom, gente. Tem muita gente falando aqui no chat, ó, não sei ainda como lidar direito com as coisas que aconteceram. Uhum. Só um Uhum. detalhe, gente, tem algumas pessoas já saindo, porque dá muito sono, é normal que dê muito sono mesmo, né? Então, se alguém quiser continuar fazendo as outras semanas, né? Todas as semanas, entre em contato comigo ou com a Cris, tá bom? E a gente vai explicar para vocês como funciona, tá bom? Para vocês irem para o nosso grupo.
tá certo? Ô, Lu, vamos colocar aqui no chat o Hum. telefone para quem quiser falar com a gente. Aí copia o número do telefone, Uhum, tá bom, né? Porque às vezes depois que a gente desligar aqui o Zoom, muita gente não tem o nosso contato. é verdade. Pode pôr aí. Então a gente vai colocar aqui no chat, ó, tá? E aí vocês copiam, se quiser entrar em contato com a gente. Esse grupo aqui, a gente está toda segunda-feira às 8h30, tá? Cada semana é um assunto diferente. Sempre assuntos assim, com a palestra e a terapia. Pronto. O Roseli vai ficar gravado, sim, vai ficar no nosso canal, tá? Grupo Terapêutico Equilíbrio. Então é isso, gente. Espero. Ok. 981 12. Achou? 9, é 20, 12, eu não enxergo. 12, 93842. É isso, É, não? ó, o meu é 14, o Ah, código é 14. 14 2, 981 29 9, 3842. 842. 3842. Agora, porque tá todo mundo cego. Tá bom? Então tá, Obrigada, gente. obrigado. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês aqui. Obrigado. Espero ver vocês mais vezes. Tchau, pessoal. Boa noite para todos, viu? Boa Boa noite, noite. Prazer estar Boa aqui com noite. obrigada. vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Por nada.